Olá, boa tarde. Quem vai fazer compra no supermercado tem que ficar de olho para saber se realmente está comprando o produto certo. Embalagens parecidas podem confundir o consumidor. Para resolver esse problema, algumas empresas recorrem à justiça para barrar a concorrência. Eu sou Rafaela Vivas e a discussão em torno desse tema é um dos destaques do dia. Confira agora os demais. Com a autorização do Supremo, Polícia Federal faz operação contra a suposta espionagem ilegal feita na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Tribunal Superior Eleitoral realiza terceiro dia de audiência pública sobre as eleições municipais de 2024. E ainda, rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completa 5 anos hoje. A Polícia Federal deflagrou nova operação contra a suposta espionagem ilegal feita na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O ex-diretor da agência na gestão de Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem, é um dos alvos. Confira na reportagem de Cristina Marques. Policiais federais fazem buscas em endereços ligados a suspeitos de participar de um esquema na ABIN para monitorar ilegalmente autoridades públicas e cidadãos comuns. O crime, segundo as investigações, envolvia o uso de ferramentas de geolocalização em dispositivos móveis, sem autorização judicial e sem o conhecimento dos monitorados. Segundo a Polícia Federal, um dos alvos da operação é o ex-diretor da ABIN e atual deputado federal pelo PL, Alexandre Ramagem. Ele comandou a agência no governo de Jair Bolsonaro. Os policiais fazem buscas no gabinete de Ramagem e no apartamento funcional da Câmara que ele ocupa atualmente. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com a PF, além das buscas, há outras medidas alternativas à prisão sendo cumpridas, incluindo a suspensão imediata de 7 policiais federais supostamente envolvidos no monitoramento ilegal. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 21 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em Brasília, 1 em Juiz de Fora e 1 em São João del Rei, ambos em Minas Gerais, e outro no Rio de Janeiro. A operação desta quinta foi chamada de Vigilância Aproximada e é um desdobramento da Operação Primeira Milha, iniciada em outubro de 2023. O inquérito que trata da utilização indevida da Agência Brasileira de Inteligência para o monitoramento irregular da localização de celulares de políticos, policiais, jornalistas e juízes vai ser compartilhado com a Controladoria Geral da União, a CGU. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes e inclui outros inquéritos como os das milícias digitais, as investigações sobre a adulteração de cartões de vacina e sobre a entrada de joias doadas pela Arábia Saudita. As informações com Rocine Gomes. No pedido, a CGU sustentou a necessidade do compartilhamento para verificar eventuais condutas ilícitas de servidores e adotar as providências cabíveis para a responsabilização administrativa dos envolvidos. Ao analisar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o STF tem entendimento favorável ao compartilhamento de informações de inquérito penal para instruir outro procedimento contra o mesmo investigado. No entanto, a decisão do magistrado exclui o compartilhamento de diligências em andamento, além de acesso às informações que tratam de colaboração premiada, uma vez que as diligências ainda estão pendentes de finalização. Por fim, a CGU ainda deverá manter o sigilo das investigações e poderá compartilhar as informações somente com autorização prévia do STF. O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje o último dia de audiência pública para o aperfeiçoamento das regras para as eleições municipais deste ano. Foram recebidas contribuições sobre propaganda eleitoral, representações e reclamações e ilícitos eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu 945 contribuições. A ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do TSE e relatora das instruções do pleito municipal, reafirmou que após a audiência pública vai analisar todas as sugestões.
Todas as contribuições serão analisadas, independente do uso da palavra, que é de uma parcela mínima do que foi apresentado no conjunto das contribuições, sugestões, propostas apresentadas. Sobre ela me debruçarei com os servidores que têm me ajudado nesta tarefa. Sobre propaganda eleitoral, o PSDB sugeriu ao TSE a regulação da publicidade nas redes sociais, tanto para influenciadores digitais que vão ser candidatos, quanto para aqueles que desejam comentar a campanha de 2024. A ideia é equiparar as regras já aplicadas aos veículos de rádio e televisão. Os influenciadores digitais, que são pré-candidatos, se afastem dos seus canais. Aos influenciadores que não serão candidatos, também deve ser a esses canais restringido fazer críticas ou elogios, programas, posts, publicações, enfim. É necessário equilibrar. A representante do YouTube trouxe à audiência pública outro tema da atualidade, a inteligência artificial. A empresa propôs que a Justiça Eleitoral responsabilize candidatos, apoiadores e eleitores que postam conteúdos alterados para disseminar notícias falsas nas plataformas tecnológicas. A responsabilidade pela identificação do conteúdo fabricado ou manipulado na propaganda eleitoral é da pessoa responsável pela sua elaboração. Isto é, consideramos meritória a inclusão da regra que determina a identificação expressa do conteúdo eleitoral manipulado ou fabricado, inclusive com a especificação da tecnologia utilizada. O Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a proibição das deepfakes nas eleições. As deepfakes são técnicas que misturam imagens e sons verdadeiros com conteúdos não reais. Elas são usadas, em alguns casos, para manipular a opinião pública. Nossos eleitores não estão prontos para distinguir o certo do errado, o real do fake, e as consequências podem ser catastróficas. Essa vedação expressa é crucial. Não podemos dar margem ou autorizar, mesmo com advertência, algo que tenha fake no nome. As minutas de resoluções vão valer para os pleitos municipais de outubro. O texto final ainda vai ser aprovado pelo plenário do TSE. O homem detido em Teresina, no Piauí, por participar de um esquema de venda e promoção de jogos de azar nas redes sociais, vai permanecer preso. O habeas corpus foi negado de forma liminar no Superior Tribunal de Justiça. É o que nos conta agora o repórter Rafael Porfírio. De acordo com as investigações policiais, o homem faria parte de um grupo de pessoas ligadas a um influenciador que estaria usando rifas online para dar aparente legalidade a dinheiro proveniente de crimes de facções criminosas. A Operação Jogo Sujo da Polícia Civil apontou que o grupo teria movimentado cerca de 4 milhões de reais em apenas 6 meses. A defesa do homem alegou no habeas corpus ao STJ que a prisão preventiva foi baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Por isso, é ilegal. Mas o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, afirmou que a pretensão da defesa não pode ser analisada pelo STJ porque o mérito do habeas corpus ainda não foi examinado pelo Tribunal de Justiça do Estado. A seguir, Justiça mantém condenação de uma empresa por vender produto com embalagem parecida com a do concorrente. Os detalhes em instantes. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação de uma empresa por vender produto com embalagem parecida com a do concorrente. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. É preciso ficar atento a tudo: preço, quantidade, também a marca. Tudo isso para não levar produto errado ou até mesmo mais caro para casa. Deu vontade de voltar aqui e trocar, mas a gente acaba deixando para lá, né? Fica atenta a tudo, né? Os dias de hoje. Na hora que percebo, eu noto, falo, eles resolvem na hora também. Raniele comprou um produto inferior ao que queria, porque não percebeu que a massa de bolo que levou para casa tem a caixa parecida com a que costuma usar. Já comprei por engano, aconteceu isso.
E ficou por isso mesmo. Não vim trocar. O que te fez confundir? A embalagem é bem parecida. Essa semelhança entre embalagens é conhecida juridicamente como violação de trade dress, ou seja, quando há uso indevido de um conjunto de elementos visuais ou expressões que identificam uma marca. A apropriação desses elementos, induzindo o consumidor ao erro, configura concorrência desleal. Foi o que aconteceu com uma empresa em São Paulo. Ela teve a condenação mantida pelo Tribunal Paulista por venda de produto de rejunte de material de construção com embalagem similar à de concorrente. Na defesa, a Ré alegou que é uma empresa de pequeno porte voltada para um público de baixa renda e, por isso, não tinha pretensão e nem capacidade de concorrer com o negócio da outra empresa. Mas, ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que a embalagem dos produtos da Ré era suficiente para causar confusão entre os consumidores, porque usou os mesmos elementos visuais. Por isso, os desembargadores entenderam que ficou configurada a prática desleal, determinando o pagamento de dano moral no valor de R$10 mil, além de danos materiais, pelo que a outra empresa deixou de ganhar pela confusão. Bom, e agora para a gente explicar mais como é que funciona essa questão da concorrência desleal, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada que é especialista em direito da concorrência, a doutora Aline Crivellari. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Aline. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Bom, nós vimos nesse caso, né, que a embalagem parecida foi suficiente para que a Justiça entendesse que realmente ali se configurava uma concorrência desleal. Mas a lei ela traz critérios objetivos, cada caso é um caso. E quais são os elementos que configuram a concorrência desleal, doutora? Rafaela, a lei não traz elementos objetivos, na verdade ela traz um rol exemplificativo, algumas condutas que configuram concorrência desleal, que é um crime previsto na Lei de Propriedade Industrial no Brasil, uma lei de 1996. E essa lei, ela trata de um modo bem abrangente de práticas industriais e comerciais que, por vias fraudulentas ou consideradas desleais, elas objetivam, na verdade, angariar clientes de um concorrente. Então, são práticas que, por vezes, elas ferem realmente a lei, mas, por vezes, elas estão ferindo usos e costumes comerciais. Então, nem sempre é muito objetiva essa definição de uma prática como concorrência desleal. Você precisa analisar se ela se encaixa em algum daqueles exemplos da lei. A lei não esgota, ela deixa a questão aberta, assim, que outros tipos de práticas não previstas expressamente nela podem acabar configurando também. Então, caso a caso, é analisado pelo julgador. E aí a senhora me explicava que o mesmo ato pode incidir ali em uma infração, né, em virtude do Código de Defesa do Consumidor, prevê informação clara e objetiva ao consumidor e também aquele mesmo ato à concorrência desleal, né? Sim, sim. Até é uma confusão que costuma ocorrer, por exemplo, não necessariamente com o Código de Defesa do Consumidor, mas muito em relação à lei da concorrência. Então, confunde-se muito, né? Até pela terminologia, concorrência desleal com infrações à ordem concorrencial. E não necessariamente elas são a mesma coisa. Uma característica da concorrência desleal é que a prática, ela se restringe à esfera particular daqueles agentes, à esfera privada. Então, geralmente é um concorrente contra outro especificamente. Do mesmo segmento? Do mesmo segmento. Eles têm que concorrer. Na verdade, preferencialmente do mesmo segmento, mas até podem ter concorrências que a gente fala influências verticais. Às vezes você está atingindo um concorrente na cadeia que ele está em outra fase daquela cadeia do produto, mas mesmo assim você adota alguma atitude para prejudicá-lo. Às vezes porque ela concorre com uma empresa do seu grupo econômico, por diversos motivos isso pode ocorrer. Mas um mesmo ato, ele pode sim configurar a concorrência desleal e também infração à ordem econômica e também infração ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que analisar as características, se preenche os requisitos e a definição de cada lei. Bom, nós acompanhamos na reportagem que o consumidor, às vezes, ele fica perdido, né? Compra ali um produto de limpeza que é
muito parecido com o outro, se utiliza as mesmas cores, utilizam elementos, né, a tipografia, às vezes, enfim. Mas nesse caso que a gente está falando, a concorrência desleal, a gente observa que situações que chegam ao Poder Judiciário se referem a litígios envolvendo empresas, não é isso, doutora? Isso. Geralmente, o concorrente que se viu prejudicado, ele pode tanto prestar uma queixa e o Ministério Público aí conduz essa ação na esfera penal, como na esfera civil, esse mesmo concorrente prejudicado pode buscar o ressarcimento pelos prejuízos que ele sofreu, indenização pelos lucros cessantes, o que ele deixou de ganhar, né? Então, assim, tem essas duas esferas às quais ele pode recorrer. Agora, não estamos falando também no âmbito do CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico. De Defesa Econômica. De defesa, né? Então, isso aí já é um outro debate. Até o que há uma confusão também. Há uma confusão, é o que eu estava comentando há pouco, assim. Então, a concorrência desleal, ela se verifica, ela é muito específica, de um concorrente para outro. Para você entender que naquele caso houve mais do que isso, mas uma infração à ordem econômica, aí já sob a competência do CAD, precisa ser entendida aquela conduta como danosa ao próprio ambiente concorrencial como um todo e não direcionada a um concorrente específico. Então, tem essa diferença que geralmente causa confusão. Uma mesma conduta pode acabar incidindo nos dois tipos de infração, mas não necessariamente. Agora, é difícil identificar a concorrência desleal, né? Justamente por esses critérios subjetivos. Sim, Rafaela, você tem toda a razão, porque dois pontos assim que você pega na lei, na própria lei que dificultam, um é que, como eu falei antes, a lei traz um rol exemplificativo, traz alguns exemplos. Então, tem uma gama enorme de situações que vão ter que ser analisadas no caso a caso. Elas não estão lá de uma maneira um pouquinho mais clara previstas nessa lei de propriedade industrial. A outra é que mesmo as condutas que estão previstas nessa lei, a lei adota alguns termos que são abertos, são abrangentes, não tem uma definição legal clara, então eles dependem sim tanto das empresas para saber como se portarem, delas fazerem uma análise subjetiva daquela situação, se eu adotar uma cor aqui similar na minha embalagem, são produtos que já são do mesmo tamanho, então, analisar em cada caso se aquilo pode acabar ensejando uma concorrência desleal. Então, a própria empresa, ao definir a sua conduta, né, o seu apetite de concorrência, e o julgador também, o judiciário, né? O juiz vai ter que analisar todo esse contexto, os elementos todos daquele produto, características dos concorrentes e daquele mercado para ver se realmente aquilo pode configurar uma concorrência desleal. Para finalizar, por favor, pode completar. E o último elemento que tem dificultado é que nós temos hoje diversas situações novas no ambiente digital. Então, as possibilidades de incidir em concorrência desleal, elas estão ficando cada vez mais sofisticadas, complexas e ampliadas. A legislação vem acompanhando e as punições são severas para frear essa atitude? Eu posso dizer, Rafaela, que ainda é muito incipiente assim, esse tipo de demanda no judiciário. Então, a legislação é de 96, então você vê que talvez necessite aprimoramentos, mas estamos caminhando. Assim, os estudiosos do tema estão explorando essas questões novas que vêm aparecendo. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, pelas Obrigada, informações acerca do tema. Boa tarde para a senhora, doutora. Obrigada. A seguir, rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completa 5 anos hoje. As informações em instantes, voltamos já. O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completa 5 anos hoje. A tragédia é considerada o maior acidente de trabalho da história do país e o segundo maior desastre ambiental do século. Nesta semana, a Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra 16 pessoas e contra a empresa Vale e certificadora alemã TÜV-SÜD. Acompanhe na reportagem de Simone Moura. Passados 5 anos, os bombeiros ainda mantêm buscas diárias pelos desaparecidos. Os corpos de 3 vítimas ainda não foram encontrados. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, deixou 272 pessoas mortas. Além da perda de vidas,
A tragédia também teve impactos ambiental e econômico no estado. Foram despejados cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Mais de 300 quilômetros da bacia do rio Paraopeba foram contaminados, atingindo 26 cidades. Na última terça-feira, a Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra 16 pessoas e contra a empresa Vale e certificadora alemã TÜV Süd, responsáveis pela barragem, por homicídio qualificado, além de crimes contra a fauna, a flora e crime de poluição. Em 2024, completou 3 anos que o Ministério Público e o governo de Minas Gerais firmaram um termo de reparação com a Vale. Pelo documento, a Vale terá que dispor de mais de 37 bilhões de reais para custear medidas emergenciais e executar ações e projetos de reparação. Segundo a mineradora, já foram pagos 68% do valor acordado, segundo o balanço divulgado recentemente pela Justiça e o MPF. Para a reparação de vítimas e familiares, foram firmados 7.806 acordos, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em indenizações. Na área trabalhista, foram 2.509 acordos, um total de 1 bilhão e 200 milhões de reais em reparação. Quanto ao programa de transferência de renda, foram feitos mais de 90 mil atendimentos aos afetados pela tragédia. Esse programa de transferência de renda, ele é um programa que tem números bastante expressivos de reparação, trazendo uma reparação mensal média de R$ 648 para as pessoas, sem que seja necessário comprovar qualquer tipo de atingimento ou qualquer tipo de dano sofrido. Então, é um sistema que presume o dano da pessoa e entrega para ela uma reparação que ela consiga, pelo menos, ter um mínimo existencial para ter uma vida digna. A Associação das Vítimas de Brumadinho ainda briga na Justiça por outras reparações. Tem várias indenizações que ainda não chegaram ao final, como o dano-morte, a Vale já perdeu em 3 instâncias e ainda recorre. Tem também o dano à saúde mental, que muitos familiares tiveram a negativa. O Ministério Público Federal enviou um documento cobrando da União a conclusão do relatório sobre regularização fundiária na comunidade do Horto Florestal, no Rio de Janeiro. As informações com Márcia Fontinelli. No requerimento entregue ao Grupo de Trabalho Técnico sobre o Horto Florestal no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal pede informações sobre a conclusão do relatório de análise de possibilidade de regularização fundiária da comunidade. O documento é essencial para que o processo seja debatido na Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que tem intermediado a conciliação nas ações de reintegração de posse movidas pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro contra os moradores que ocupam a área. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos deve restabelecer gratificação para um carteiro readaptado após um acidente com motocicleta. Para o Tribunal Superior do Trabalho, a supressão da parcela ofende o princípio constitucional de irredutibilidade salarial. A reportagem é de Rafael Oliveira. O carteiro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, disse na ação que recebeu o adicional de 30% do salário base durante vários anos. Depois de ter sofrido um acidente de trabalho, ele precisou ficar afastado das funções. Devido às condições físicas, no retorno às atividades, ele foi readaptado internamente e passou a exercer o cargo de agente de Correios. Com a mudança de função, o adicional que recebia foi suprimido. Em ação trabalhista contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o carteiro argumentou ter havido alteração contratual lesiva. A empresa, por sua vez, alegou que a mudança de função justifica a supressão do adicional. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença de 1º grau que havia negado o direito à parcela. Segundo o TRT, o fato de o carteiro ter sido reabilitado, ainda que em razão de acidente de trabalho, não obriga o empregador a manter a integralidade do pagamento. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho.
A quinta turma restabeleceu a gratificação com base na jurisprudência de que a reabilitação não pode implicar redução salarial. Após novo recurso, desta vez na seção 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Alexandre Ramos, reafirmou o entendimento da turma e ressaltou que o trabalhador readaptado em decorrência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional não pode ter o adicional suprimido, ainda que constitua salário-condição, devido a quem trabalha em determinadas condições legais. A extinção, de acordo com o tribunal, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade salarial. Assim, a SDI-1 rejeitou o recurso dos Correios e manteve a condenação quanto ao pagamento do adicional de 30% do salário ao profissional. A decisão foi unânime. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.